Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Que o Senhor os abençoe, os preserve sempre em fé e que haja sempre gratidão nos nossos corações por tudo aquilo que Deus fez por nós e por suas promessas de herança e de vitória eterna. Então, que o Senhor os abençoe. Que bom que a gente pode se encontrar hoje, quinta-feira, mais uma vez, e meditarmos numa porção da Palavra de Deus. Nós temos feito isso regularmente, todas as quintas, e estamos tratando da prática do viver cristão. Somos chamados pelo Evangelho a Cristo. E o que isso significa? O que significa sermos igreja, vivermos como igreja, sermos uma família, formarmos uma comunidade. É nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção, mais uma vez, hoje, pensando lá num texto, ali de Efésios 5:21, ele está no meio de uma série de ensinos, mas ele é muito claro para nós. E ali a ideia é sujeitai-vos uns aos outros, uma orientação para a comunidade cristã, a que sujeitem-se uns aos outros. E o texto diz isso mesmo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso nós vemos na Almeida Corrigida e Fiel, mas se nós lermos na NVI, é bem parecido, mas o verbo está em outra conjugação. Diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Maravilhoso isso, não é mesmo? A comunidade cristã ela é chamada para um viver bem diferente do que nós comumente vemos ensinado, bem explícito no viver do dia a dia das pessoas neste mundo. Um tema central aqui de Efésios, nós podemos olhar para a unidade. Efésios trabalha muito essa questão da unidade da igreja por causa de Cristo, em torno de Cristo. A carta de Efésios, ela aborda a igreja como uma nova comunidade. E essa comunidade, certamente, é cristã, porque ela é fundamentada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas é formada por pessoas transformadas pela graça de Deus. Ela é como um posto avançado de Deus em um mundo tenebroso. Lá em Filipenses, Paulo recomenda a que os crentes ali da igreja, eles resplandecessem como astros nesse mundo. O contexto que precede essas palavras aqui de Efésios 5:21, que devemos sujeitar-nos uns aos outros, ele é composto por inúmeras advertências aos membros dessa nova comunidade. Desde lá do capítulo 4, nós vamos percebendo essas orientações em forma de advertência para a comunidade. Ele fala de santidade, por exemplo, deixem a mentira, não pequem como resultado da ira de vocês, não furtem mais, não pronunciem palavras inúteis, removam toda a amargura, blasfêmia. Ele vai para o capítulo 5 dizendo o seguinte, cuidado com conversas imorais, não participem das obras infrutíferas das trevas, porque somos nova criatura, somos nova família, não sejam insensatos. É triste vermos crentes agindo com insensatez. Ele continua dizendo ainda, não vos embriagueis com vinho. Aliás, ele complementa, mas enchei-vos do Espírito Santo. E no verso 21 ele diz ali, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Essa igreja, então, como nova comunidade, ela estaria vivenciando algo incomum dentro de um todo da sociedade. Uma sociedade sempre hedonista. O que é uma sociedade hedonista? Ela faz do prazer o seu bem maior, o seu bem supremo. A igreja, Cristo nos chama para algo diferente, para um formato diferente. De certa forma, as religiões pagãs e os ensinos filosóficos que existiam ajudavam a direcionar essa sociedade, de uma forma geral, para o caminho que visava a satisfação pessoal, primeiramente. Ou seja, primeiro eu,
depois o outro. Paulo então anuncia para eles o evangelho, uma nova forma de vida que migra do individual para o comum, para o comunitário, para o servir. Ninguém vive mais para si mesmo. A base do evangelho, que é boa nova, é justamente a substituição, fazer no lugar de. E Cristo inaugura o evangelho deixando sua glória, fazendo-se homem e morrendo no lugar do homem pecador que sou eu e você. Essa humilhação foi para que aquele que nele cresce recebesse então a salvação e libertação da condenação por causa do pecado. O pecado que aflige todos os homens. Não havia ninguém que fizera tal coisa pelo homem, e até mesmo que pudesse fazer com o efeito que Cristo fez. Paulo está dizendo aqui que, cheios do Espírito Santo, que todos nós, na verdade, eles receberam e nós recebemos mediante a conversão, estavam habilitados a cumprir o Evangelho, sujeitando-se uns aos outros. Isso fazia parte da vida evangélica. Fora de Cristo, isso é impossível, mas para a comunidade cristã não é impossível. Na verdade, a igreja primitiva revolucionou a sociedade da sua época, com poucas palavras e muita atitude, muita ação. O que Paulo está dizendo é o mesmo que Cristo ordenou aos discípulos na noite anterior à sua crucificação. João 13, nós percebemos essa orientação, quando ele os reúne, pega uma toalha, uma bacia e água, numa atitude de servo, e lava os pés dos seus discípulos. Ele sujeitou-se primeiramente ao Pai, que é Deus, e depois ao menor dos menores. Sujeitar-se implica em ser menor, sem perder a dignidade. E eles não poderiam ser seus discípulos se não compreendessem isso plenamente, porque Jesus estava dando a eles ali uma lição. Uma sujeição voluntária e desejada. Não é por imposição, é algo natural, porque nós somos cristãos, nós nos convertemos. O que isso significa? Aqui em Efésios 5:21, o verbo tem o sentido de colocar-se abaixo, subordinar-se, o que está plenamente relacionado com o ato de Jesus diante dos discípulos ali em João 13 e em outras passagens também. Ao fazer tal coisa, Jesus está ensinando que a maior virtude de um cristão está na sua humildade, no seu trabalho de servo, seu ato de servir, sua posição em considerar o outro mais importante que você mesmo, que ele mesmo, que eu mesmo. Ao ajoelhar-se para lavar os pés dos seus discípulos, Jesus está anunciando o formato do reino de Deus e que ele, Jesus Cristo, estava prenunciando o que de maior viria a fazer por eles, por aqueles homens que os quais estava lavando os pés, mas em obediência ao Pai, ou seja, sujeitar-se e entregar-se à morte na cruz para servir-nos, para servi-los, e a mim e a você. Filipenses 2 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. As palavras de Cristo antes da cruz denunciam a sua plena sujeição a Deus. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Vale nós lembrarmos que João e Tiago, certa vez, indagaram de Jesus se na glória eles poderiam sentar-se ao lado de seu trono, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Marcos 10, 35 a 37. Então, por certo, era extremamente urgente e necessário que Jesus, antes de ser crucificado, lhes ensinasse que o Evangelho é sujeição e não projeção pessoal. O Evangelho vai ensinar que meu irmão, ele é maior do que eu. Assim, Paulo pede à igreja que precisavam sujeitarem-se uns aos outros. Sem essa prática, eles não revelariam Cristo, o Evangelho.
E este verso abre o ensino que se segue em Efésios, a partir do verso 22, sobre a forma de relacionamento entre o homem e a mulher, bem como entre os pais e seus filhos, os filhos e seus pais. É um preparo em um mundo, meus queridos irmãos, de empoderamento, competição, soberba. O cristianismo ele é marcado pela mútua sujeição, em abrir mão de nossos direitos em favor do outro, que é o que Cristo fez na realidade, para ter parte no reino de Cristo. Honrar o próximo, então, deverá ser a nossa meta no relacionamento como igreja, como servos de Deus, como corpo, como irmãos. Ainda que no mundo pós-moderno a sujeição ela é vista como fraqueza, não é assim no reino de Deus, nunca será. Lavar os pés vai além de uma simples prática, é um viver amplo, a serviço do meu próximo, em cumprimento à vontade de Deus, ao mandamento de Cristo. Sem uma sujeição mútua, não há igreja cristã. Não é possível um cristianismo real, verdadeiro, sem sujeição mútua. É uma sujeição não imposta. Quando ela é imposta, ela produz revoltas, mas ela é fruto do amor que quebra preconceitos. Jesus nos ensinou isso e Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira. Então Cristo se sujeita, né, ao Pai e lava os pés dos menores. Não sei se você já ouviu uma expressão, e ela é uma expressão bem assim, soberba, né? Sabe com quem você está falando, mas ela não faz parte do vocabulário cristão nesse sentido de arrogância. É muito perigosa, né? Se usada, tome cuidado. O nosso Criador voluntariamente morreu por nós. Então, nós precisamos humildemente fazer o mesmo, imitar a atitude do nosso Senhor, do nosso Mestre, de Cristo, se realmente nós somos seus discípulos. Uma igreja viverá melhor, representará melhor o Evangelho, será uma representação de Cristo melhor, se os crentes se sujeitarem-se mutuamente. E assim, nós mostramos que somos servos de Jesus Cristo. Deus nos ajude nesse trabalho, nessa obra, onde os orgulhos são quebrados, as soberbas, a humildade ela é acrescentada, colocada no nosso coração. Nós entendemos o que é ser servo, nós servimos, nós olhamos para o outro, não com a arrogância de que se ele sabe com quem está falando, mas como servo, o que você precisa, o que posso fazer por você? Como posso te servir? Esse é o melhor caminho. Vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Pai, cada vez que nós lemos a tua palavra, o Evangelho, o Novo Testamento, nós somos confrontados, ó Deus, no nosso viver. Nós somos, ó Deus, colocados numa condição que o mundo não gosta, o mundo, ó Deus, não crê e nem deseja para si. Mas nós somos levados a essa condição, Deus, e com gratidão no nosso coração, nós fazemos isso, Pai. Mas precisamos, ó Deus, ser ajudados pelo Senhor. Porque em nós, ó Deus, não há uma vontade própria em sujeitar-se, em nos humilharmos. Mas nós pedimos ao Senhor que nos ajude nessa humilhação, essa boa humilhação, para a glória do Senhor, para o crescimento do reino de Deus, para que, ó Deus, nesse mundo que nós falamos agora há pouco como tenebroso, exista, Pai, a igreja que é diferente, onde as pessoas se amam e mutuamente se ajudam. Ó Deus, muito obrigado. Nos ajude a sermos servos e a cuidarmos melhor dos nossos irmãos, uns dos outros, e a os considerarmos maior do que nós, para a glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque esse é o caminho do Evangelho. E nós somos gratos, e nós amamos o Evangelho, e nós amamos o Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor permaneça em suas vidas e faça com que cada um de nós sejamos vitoriosos no bom sentido nessa caminhada de sujeição, de humildade, de servir. Deus os abençoe grandemente. Amém.